Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre a Gerdau. A Gerdau é a minha siderúrgica brasileira predileta. E será que vale a pena investir nessa empresa? Cara, é uma empresa cíclica. E esse tipo de empresa você tem que conhecer como a palma da sua mão. Mas por quê? Porque quando o ciclo começar a virar, você já tem todas as informações para fazer um investimento certeiro. Beleza? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, meu caro, já dá um like para fortalecer o canal e bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal, fazer uma avaliação econômico-financeira da Gerdau. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços e para isso eu peguei os balanços da empresa de 2020 até 2025, tá? O segundo trimestre de 2025. E fiz aqui a classificação, conseguindo oferir aqui os três indicadores. Capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria. Quando eu dou uma olhada nesses dados, pessoal, o que eu percebo? Eu percebo uma empresa que tem um capital de giro forte, estimado aqui em mais de 21 bilhões de reais. Olha aqui no mouse, beleza? E ela tem uma necessidade de capital de giro positiva, o que é normal, de 15,3 bilhões de reais. Mas o dinheiro sobra, né, pessoal? 21 bilhões de capital de giro, menos 15 bilhões de necessidade de capital de giro. É uma empresa que tem aí 6,4 bilhões de saldo de tesouraria no caixa, beleza? Esse dinheiro está no curto prazo, dando liquidez para a empresa nas suas obrigações diárias, beleza? O que eu fiz, pessoal? Eu peguei esses dados e coloquei no gráfico para conseguir verificar as tendências de cada uma dessas variáveis. Vamos lá. E esse é o gráfico, pessoal, onde a linha azul é o capital de giro, a linha vermelha a necessidade do capital de giro e a linha amarela o saldo de tesouraria. Quando eu avalio esse gráfico, o que eu vejo? Eu vejo uma empresa com uma estrutura financeira forte, sólida, né? Grau de risco, no caso de avaliação de insolvência, muito baixo, praticamente irrelevante. O capital de giro é soberano, está lá em cima, em níveis bem superiores à necessidade de capital de giro, que é a linha vermelha. E esse comportamento, ele é de longo prazo. De 2020 a 2025, nós percebemos que sempre o capital de giro esteve em níveis superiores à necessidade de capital de giro, beleza? Lá pelos vídeos de 2021, a estrutura de capital ela era melhor, né? Por quê? Porque o saldo de tesouraria ele tinha valores superiores à necessidade de capital de giro. De 2021 para cá, a empresa perdeu um pouquinho de qualidade nesse quesito, mas mesmo assim é uma empresa muito adequada, pessoal. O saldo de tesouraria ele sempre está positivo, girando aí na faixa dos 5 bilhões de reais, beleza? Por falar em saldo de tesouraria, vamos abrir essa conta para verificar a origem desse capital. Se esse dinheiro vem do curto prazo ou se vem do longo prazo. Meus amigos, esse aqui é o saldo de tesouraria e a primeira coisa que eu faço é verificar a tendência do saldo de tesouraria ao longo dos anos. Nós percebemos um saldo sempre positivo, tá? Já chegou a ter valores muito mais robustos do que hoje. Em 2021 e em 2025, por exemplo, esse saldo bateu aí 7,6 bi e agora no segundo trimestre de 2025 está batendo 6,4. Diminuiu um pouquinho, beleza? Mas é um saldo de tesouraria muito robusto, tá? E é importante a gente perceber que o saldo de tesouraria, ele é composto pela somatória de caixas, aplicações financeiras de curto prazo e a gente deduz dos empréstimos de curto prazo. E no caso, pessoal, a Gerdau ela tem empréstimos de curto prazo, sim, agora no segundo trimestre de 2025, estimados em 2,5 bilhões de reais, mas o dinheiro que ela tem no caixa e nas aplicações financeiras são de valores muito mais elevados, praticamente 9 bi. Então, se ela pegar parte desse dinheiro, ela quita os empréstimos de curto prazo e ainda teria um saldo muito relevante de 6,5 bilhões de reais. Isso significa, pessoal, que essa liquidez que a Gerdau tem na sua estrutura financeira de curto prazo, ela se origina no longo prazo, nas contas do capital de giro, ou ela se origina na necessidade de capital de giro, que são as contas operacionais. Beleza? Vamos olhar então a necessidade de capital de giro para ver se tem alguma surpresinha nessa conta. Essa é a necessidade do capital de giro da Gerdau, pessoal, e a primeira coisa que eu faço é comparar o crescimento da receita, aqui no mouse, ok? Com o crescimento da necessidade de capital de giro. É de se esperar que essas duas variáveis cresçam de forma linear, uma acompanhando a outra, beleza? Mas o que nós vemos é bem diferente.
A receita aumentou de 40 bilhões de reais em 2019, batendo aí os seus 67 bilhões de reais em 2024. Um crescimento de 70%, beleza? Mas a necessidade de capital de giro, pessoal, ela cresceu em 133%. Ela saiu de 6 bi e bateu aí os 14 bilhões em dezembro de 2024. Isso é muito ruim. Isso mostra que a necessidade de capital de giro teve um descompasso, né, em relação à receita. Isso não é legal, beleza? Mas tem a causa raiz, ok? E aí eu decompus, né, a necessidade do capital de giro nas contas cíclicas do ativo e nas contas cíclicas do passivo. E a justificativa, pessoal, para a dilatação dessa necessidade de capital de giro de forma desproporcional ao aumento da receita está na conta de estoques, ok? Em 2019, os estoques da Gerdau beiravam aí os 7,7 bilhões de reais e em 2024 esses estoques atingiram a cifra de 16,5 bilhões de reais. Praticamente aqui um acréscimo aí, vamos dizer aqui de 6,3, quase 9 bilhões de reais, né? Em termos monetários, pessoal, nós não temos condição de avaliar se esse acréscimo é relevante em dinheiro, se ele é ruim ou não. E é por isso que eu calculo a necessidade de capital de giro demandada pelos estoques em dias, ok? E aí aparece uma informação interessante aqui. Em 2019, o giro dos estoques da Gerdau acontecia em 71 dias. Agora, em dezembro de 2024, o giro dos estoques da Gerdau passou para 90 dias, ou seja, a Gerdau hoje está mais estocada. Ela tem mais estoque em 2024 do que em 2019, né? Hoje os seus estoques giram em 90 dias. Lá no início, né, em 2019, girava em 71 dias. É por isso, pessoal, que a necessidade de capital de giro da Gerdau aumentou. A empresa está muito estocada, beleza? Nesse momento aqui, pessoal, eu não sei lhe dizer se esse estoque substancial ele é de produto acabado ou ele é de matéria-prima. Mas isso não é relevante nesse momento, nessa análise mais superficial, beleza? Vamos dar uma olhadinha no capital de giro. Quando nós analisamos o capital de giro, pessoal, nós percebemos que a Gerdau tem fortalecido o seu capital de giro ano a ano. Em 2019, o capital de giro próprio da empresa batia os seus 10 bilhões de reais. E agora, em dezembro de 2024, no segundo trimestre de 2025, está batendo aí praticamente 22 bilhões de reais. Ou seja, nesses poucos anos, né, nesses 5 anos, a empresa dobrou o seu capital de giro próprio, tá? Isso é muito relevante. Cresceu em mais de 11 bilhões de reais, ok? Quando nós analisamos a origem, pessoal, de onde que veio a fonte desse financiamento, ok? A gente tem que avaliar a composição das contas cíclicas do ativo e a composição das contas cíclicas do passivo, beleza? E vamos lá. Aqui, pessoal, nessas 3 continhas aqui, ó, investimento imobilizado intangível, né, denuncia essa grande valorização desses recursos que são destinados à produção, né? Os investimentos alteraram em 2,4 bi, o imobilizado em 14 e o intangível em 4 bilhões. Então, só aqui, pessoal, nós temos um acréscimo na estrutura produtiva da Gerdau na faixa de 18 bilhões de reais, né? A pergunta que fica é a seguinte: quem financiou, né? Quem financiou esse grande crescimento, né? Basicamente, pessoal, a conta de reserva sobre o lucro, colocando aí algo em torno de 6 bilhões de reais, né, para dentro da empresa, para financiar esse crescimento do imobilizado da companhia, beleza? E a participação de não controladores, que aumentou em mais de 21 bilhões de reais. O lado bom aqui, o ponto bom dessa história toda, pessoal, é que os empréstimos da empresa de longo prazo até diminuíram, né? De 2019 para 2024 diminuíram em 1,5 bilhões de reais. Então é uma empresa que tem uma estrutura de capital adequada, bem tranquila, ela não tem uma estrutura de capital onerosa. Essa estrutura não onerosa do endividamento da empresa, pessoal, é evidenciada aqui no quadro de dívida líquida. Pessoal, hoje a empresa tem uma dívida líquida de 9 bilhões de reais, mas em dezembro de 2024 essa dívida líquida estava na cifra aí dos seus 5 bilhões de reais, tá? Eu vou utilizar aqui, pessoal, para fazer a análise da Gerdau, o corte dando ênfase a dezembro de 2024, ok? Em dezembro de 2024, então, ela tinha essa dívida líquida de 5,2 bi,
né, predominantemente de origem de longo prazo. 95% da dívida era de longo prazo, ok? E isso é muito bom porque dá tranquilidade para a empresa. E, pessoal, o lado ruim aqui é esse resultado financeiro. Percebam que em dezembro de 2024 ela fechou o balanço do ano, né, e deixou na mesa praticamente 2 bilhões de reais de resultado financeiro negativo, né? Isso aqui, pessoal, é dinheiro que deixou na mesa, é dinheiro que está na mão dos bancos, está na mão das debêntures, né, dos proprietários das debêntures, né? Mas é uma empresa que gerou um EBIT de 7,4 bilhões de reais. Então, pessoal, se nós pegarmos, né, essa dívida líquida de 5,2 bilhões de reais e dividimos pelo EBIT de 7,4, a empresa teria um indicador dívida líquida dividido pelo EBIT de 0,7. E isso aqui é muito adequado, tá? Se a gente pegar até mesmo, pessoal, a dívida líquida de hoje, de 9 bilhões de reais, e dividir pelo EBIT, o indicador dívida líquida dividido pelo EBIT da companhia, da Gerdau, seria de algo em torno de 1,2, por aí. Mesmo assim adequado. Então nós podemos dizer que a Gerdau não é uma empresa endividada, apesar de deixar na mesa aí algo em torno de 2 bilhões de reais por ano em resultado financeiro negativo. Pessoal, quando a gente fala, né, que aquele resultado financeiro negativo de 2 bilhões de reais, esse aqui, né, ele é muito alto, mas ele não pesa muito para a Gerdau. Quando a gente fala isso, a gente fica um pouco assustado, né? Mas quando nós analisamos a performance operacional da companhia, né, que são os dados extraídos da DRE, a gente fica mais tranquilo, tá? Beleza? Vamos lá. Faturamento, né? É uma empresa que fatura aí seus 67 bilhões de reais, ok? Então ela tem um faturamento relevante e ela está com um CMV aí na faixa dos 86%. Você pode achar que isso é muito alto, cara, mas não é. Basta abrir o balanço aí da nossa querida Usiminas de Minas Gerais, né, de São Paulo, da região de Cubatão, a antiga Cosipa, né, que você vai perceber que o CMV da Usiminas ele é muito maior que o CMV da Gerdau, beleza? É uma empresa que vai deixar aí um EBIT aí na faixa dos 11%, mesmo estando num período de baixa, né, da commodity, né, do aço, né, e um lucro líquido mais baixinho, cara, na faixa de 2, 3%, né? Em 2023 ela deixou 3,7%, em 2024 deixou 2,3%, né? Em 2021, que foi um ano bom para a Gerdau, né, o lucro líquido foi na faixa dos 6,5%, tá, pessoal? Então, é uma empresa, né, intensiva em capital. O imobilizado dela tem que ser muito grande. O faturamento dela é enorme. A quantidade de empregados é enorme. O giro é enorme, né? Capital de giro grande, é uma empresa de grande porte, né? E aí, cara, frustra a gente um pouco em ver resultados assim baixos, né? Resultados que variam entre 2% e 3% de lucro líquido, né? Mas esse é o efeito do aço chinês, que ele entra no Brasil, né, no dumping, né, vendendo a preço abaixo de mercado, porque a China tem outros fatores que motivam a sua produção, né? Ela precisa escoar o minério que ela comprou, ela precisa dar emprego para a população, enfim. A China é uma roda gigante absurda, né? E ela passa por cima de todo mundo. E a Gerdau, meus queridos, ela tem sofrido muito em virtude dessa política comercial agressiva da nossa China, né? Beleza? Mas mesmo assim, é uma empresa que tem conseguido vamos dizer assim, responder de forma adequada essa hostil concorrência dos chineses, ok? Então, beleza? Então é isso, é uma empresa que fatura seus 67, 70 bilhões de reais, com CMV de 86, no EBIT de 11, e vai te deixar um lucro líquido aí na faixa de 2, 3%. Eu acho um lucro líquido baixo, mas é o lucro líquido factível para esse tipo de empresa hoje no Brasil. E aí, meus amigos, vamos fechar o vídeo? Então, o que eu vi quando eu analisei os números da Gerdau? Eu vi uma empresa que tem uma estrutura de capital forte, grau de risco mínimo, né? Ela tem um capital de giro muito elevado, na faixa dos seus 22 bilhões de reais, e ele é muito maior que a necessidade de capital de giro. Isso faz com que a Gerdau tenha um saldo de tesouraria muito robusto, aí na faixa dos 6, 7 bilhões de reais. É uma empresa, pessoal, que foi muito bem administrada ao longo desses anos, né? Principalmente esses anos de baixa da commodity, que começaram lá pelo início do ano de 2023, e mesmo assim a empresa tem uma estrutura de capital bem legal. De 2019 para cá, nós vimos que a empresa investiu fortemente na sua estrutura, ela está tentando melhorar a sua competitividade, disputar o mercado com os chineses não é fácil,
Ela não tem outra alternativa. Ela tem que investir em quantidade, ela tem que investir em processo, em qualidade e principalmente, pessoal, esse tipo de empresa tem que investir em custo. Ela tem que ter o menor custo possível, né? E aquela história, custo é unha, né? Ele cresce todo dia, você tem que voltar lá e cortar, ele cresce, você tem que voltar lá e cortar. Custo é unha. O grande para-casa dessas empresas, pessoal, de commodities, principalmente as siderúrgicas, né? E eu digo siderúrgica porque a siderúrgica ela é muito combatida pelo aço chinês. Hoje, a China é o maior produtor mundial de aço e ele engole todo mundo, né? E disputar esse mercado com o chinês não é fácil. Então, a Gerdau não tem alternativa. Ela tem que viver a redução de custo dia após dia, o tempo inteiro. Ela tem que investir para aumentar a escala de produção, ela tem que melhorar os seus processos, ela tem que investir na geração de energia. Siderúrgicas gastam muita energia, né? Inclusive, pessoal, a nossa querida Gerdau, ela tem investido muito nesse segmento aí, principalmente com as fotovoltaicas. Está com alguns probleminhas aí, a gente sabe, ela não está conseguindo interligar, a ANEEL o tempo inteiro corta o sistema de geração da Gerdau, mas enfim, a Gerdau está fazendo para a casa dela. Ela vive o seu negócio de uma forma muito intensiva. Tem uma estrutura de capital legal, né? Está fazendo grandes investimentos e não está se endividando. É uma empresa que tem a dívida líquida relativamente baixa, né? Apesar de ter um resultado financeiro alto em termos monetários, né? É uma empresa que fatura seus 67, 70 bilhões de reais e deixa aí 2 bilhões de resultado financeiro negativo, que é aquele dinheiro que financia, né, os empréstimos, financia as debêntures, esse tipo de coisa. Eu considero a Gerdau uma empresa muito adequada, beleza? Ela tem uma gestão de CMV bacana, tem um CMV aí na faixa dos 86%, 87%. Ele é bem inferior ao CMV da Usiminas. Isso mostra a preocupação dessa companhia e a eficiência dela em comparação com a Usiminas, ok? Mas são empresas diferentes, né? A Usiminas tem um nicho diferente da Gerdau. Gerdau é mais aços longos, a Usiminas é mais aços planos, né? Beleza? São negócios siderúrgicas, mas são negócios diferentes, né? O lado ruim desse tipo de negócio, pessoal, que em virtude da concorrência da China, ela sempre vai ter um EBIT mais baixinho, tá? Atualmente o EBIT dela está na faixa dos 11%, 12%, ok? E é uma empresa que vai gerar aí seus 2%, 3% de lucro líquido. Quando o preço da commodity do aço melhorar, se melhorar, ela consegue entregar aí uns 6%, 7%. Então, a Gerdau, pessoal, faz parte daquele time de empresas que são muito bem geridas, né? São grandes ativos do Brasil, né? São empresas invejáveis, muito bem administradas, mas está num nicho complicado, num nicho que é muito bombardeado aí pela concorrência internacional da China. E a pergunta tradicional, né, é sempre aquela: vale a pena investir? Bora lá, eu vou dar a minha opinião como investidor, né? Esse canal não é de analista, esse canal é de investidor. E eu não faço recomendação de investimento. Eu compartilho as minhas análises com vocês. Então vamos lá. Pessoal, em virtude do segmento da Gerdau, né? É o segmento siderúrgico, que sofre uma concorrência desleal com a China, né? E essa concorrência, cara, ela não vai parar. Esse que é o problema, né? Ela vai continuar, né? Por quê? Porque o parque siderúrgico chinês é o maior, né? E ele vai continuar funcionando, né? E a Gerdau ela não consegue competir com o aço chinês se não houver barreiras alfandegárias muito fortes, se não houver uma proteção muito forte à indústria nacional, né? É necessário fazer essa proteção? Cara, assim, eu, por graduação, né, por conceito, entendo que não deveríamos fazer, né? Nós deveríamos focar macroeconomicamente naquelas commodities, naquela indústria que é mais competitiva a nível internacional. O grande problema é o seguinte, que o aço chinês ele inunda o mundo todo de uma forma desleal, né? Então é aquela história, né? Um erro não justifica o outro, beleza, tal. Mas nós também não podemos condenar uma empresa como a Gerdau, como o Grupo Gerdau, que é uma monstruosidade, é um grande ativo brasileiro, né?
nós não podemos. Então eu entendo que sim, o governo deveria colocar algumas barreiras para proteger esse tipo de indústria, porque do outro lado você tem um grande player que não quer saber de nada, ele quer passar por cima de todo mundo, né? Apesar disso, pessoal, né, com base nesse cenário todo que eu falei para vocês, eu não invisto em siderúrgicas no Brasil, né? Porque eu acho que é um mercado que tem margens pequenas e eu não gosto de investir em empresa que tem margens pequenas, né? Uma vez eu até fiz um vídeo da Vibra, né? Tá aí no canal, dá uma olhadinha. A Vibra também é aquele tipo de empresa que tem margens pequenas, 1, 2%, né? A Vibra é a antiga BR. Dá uma olhada lá, vou deixar o link no final para você assistir. E, cara, esse tipo de empresa que tem uma margem de lucro muito pequena me deixa muito desconfortável, né? Por quê? Porque qualquer probleminha no custo, qualquer probleminha no faturamento, essas empresas podem ir para o vermelho, né? Dar prejuízo, né? E aí, pessoal, os meus recursos financeiros, eles são limitados. Acho que os seus também são, né? Aliás, o de todo mundo é limitado. Então eu tenho que escolher negócios mais tranquilões, né? Com menos riscos, né? E aí, por isso que eu gosto muito da Gerdau. Já trabalhei para a Gerdau, cara, enquanto prestador de serviço, tá? É uma empresa sensacional. Trabalhei para a Gerdau aqui em Ouro Branco, em Minas Gerais, a antiga Gerdau Açominas. É uma empresa sensacional, ponta firme, os caras são sérios, tecnicamente orientados, sabe? O cara, assim, eu só tenho elogio para a Gerdau em todos os aspectos. Mas enquanto investidor, enquanto acionista, mesmo que seja minoritário dos minoritários, né? Eu prefiro estar fora, ok? Prefiro outros negócios que são mais tranquilos. E se eu quiser uma pimentinha, aí eu vou colocar outro tipo de negócio também. A Gerdau para mim também não serve como pimenta. Beleza? Meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu estou compartilhando a minha análise com vocês. Gostou? Dá um like. Não gostou? Não fica triste. Logo em seguida eu faço outro vídeo. Isso aqui para mim é um hobby. Eu adoro analisar empresas. Isso aqui é um exercício da mente, intelectual. Beleza? Grande abraço, meus amigos. Grande abraço. Muito obrigado pela audiência. Bons investimentos e principalmente, fiquem com Deus.